A população em Divinópolis sofre a cada dia mais com o transporte público e com a mobilidade urbana nessa cidade. Estamos cansados de ver os pontos de ônibus cheios de gente, com as pessoas cansadas do trabalho, tendo que pegar um ônibus que demora, às vezes, 1 hora ou mais para chegar, e ter que ir em pé, num ônibus quente, muitas vezes sujo, muitas vezes não adequado, às vezes molhando na chuva, para voltar para casa, depois de um dia exaustivo de trabalho. Isso é desumano, gente. A gente não pode ser conivente com isso, a gente não pode aceitar essa situação sem tentar mudá-la de alguma forma. O transporte público, o trânsito em Divinópolis, que está cada dia pior, as condições das vias, porque elas ainda não estão 100%, principalmente as vias rurais. Os problemas são muitos e a gente precisa pensar em alternativas e agir. O atual prefeito entrou no cargo prometendo resolver o problema de transporte público. Aliás, ele prometia resolver, de forma muito simples, um problema que é complexo. Em 2021, a então vereadora dessa casa, Lohana, denunciou sérios descumprimentos do contrato e nada foi feito na época. Pelo contrário, a prefeitura foi mais dinheiro para a Transoeste. E aí veio a decisão do Tribunal de Contas, determinando um prazo para que fosse rompido o contrato e selecionado outra empresa. E a administração seguiu sem fazer nada. Somente agora, após muita pressão e uma grande crise, que culminou com uma greve dos funcionários da empresa de ônibus, foi que a prefeitura tomou ação e iniciou o processo para substituição da empresa. Agora, com as mudanças que estão para acontecer e que foram publicadas agora no início dessa semana, estão surgindo algumas importantes iniciativas que poderiam favorecer muito a população da cidade. Quanto mais alto vocês falarem, mais alto eu vou falar para minha voz ser ouvida. Estão surgindo iniciativas importantes que poderiam favorecer muito a população da cidade, como a gratuidade para maiores de 60 anos. Parabéns ao vereador Ademir por essa iniciativa. E também outras iniciativas, como do Print Júnior, para a questão da gratuidade nos finais de semana, nos domingos e feriados, a questão dos alunos do ensino médio, dentre outras iniciativas. Gente, esse debate de transporte público gratuito para idosos, para estudantes, inclusive de tarifa zero para todo mundo, ele é um debate que já está posto no Brasil há anos, há décadas. E, infelizmente, Divinópolis está atrás nessa discussão. Nós estamos muito atrás. Para que a nossa cidade possa se desenvolver, inclusive economicamente, e tem estudos que mostram isso, que as cidades que liberaram o transporte gratuito tiveram uma melhoria econômica, porque as pessoas usam aquele dinheiro, que representa 6%, 10% da renda da pessoa, para comprar, para consumir, isso gera progresso. Mas eu fico muito triste, muito desolada de ver que as discussões de inovação e de modernidade nessa cidade são ignoradas pelo poder público. Essas propostas que a gente tanto falou, elas têm encontrado grande resistência da prefeitura e da sua base na Câmara. Como, por exemplo, com todo respeito ao vereador Wesley Jarbas, que aqui se encontra, ao vereador Israel, que apresentaram emendas para inviabilizar esses benefícios que seriam tão importantes para a população. E a prefeitura lançou um processo agora para a contratação da empresa que assumirá o transporte da cidade e ignorou totalmente essas possibilidades, perdendo a oportunidade de fazer história, perdendo a oportunidade de deixar um legado. Eles não querem ser o melhor do Brasil em tudo? O que há de melhor no Brasil hoje, quando a gente fala de transporte público e mobilidade, é gratuidade. Divinópolis pode mais. Precisamos pegar os melhores modelos como referência. Já temos cidades próximas a nós fazendo, e isso está funcionando. Em Cláudio, Carmo do Cajuru, Abaeté. Mas eu posso citar várias outras cidades em outros lugares. O que é isso, gente? Gratuidade universal do transporte público significa ninguém paga para usar. 82 cidades no Brasil já têm essa tarifa zero, sendo 22 delas cidades mineiras. O que se observou nessas cidades, como eu falei anteriormente, foi um aumento do PIB, um aumento da economia, porque aumenta a circulação de bens e serviços. Ir e vir, gente, é um direito constitucional. E a gente precisa, cada vez mais, com a questão ambiental que está em pauta hoje, incentivar o uso do transporte público. A gente precisa desafogar o trânsito. O trânsito em Divinópolis é um dos piores que tem. Quem não sabe disso?
Todo mundo reclama disso o dia inteiro. O trânsito de Divinópolis está péssimo. E a gente não vê medidas efetivas para melhorar essa situação, para melhorar a qualidade de vida da população. Está insuportável dirigir aqui e andar na cidade. Para quem dirige, sabe disso. Vou dar um exemplo de um município. Vargem Grande Paulista. Saiu de 40 mil usuários de ônibus para 110 mil usuários mensais quando eles conseguiram colocar a gratuidade. E diminuiu a circulação de veículos. Melhorou o trânsito, melhorou o meio ambiente, melhorou a economia, porque as pessoas gastaram mais dinheiro. Como que Vargem Grande Paulista fez? Eles criaram um fundo. E neste fundo tem o dinheiro da propaganda que é feita no ônibus, tem um dinheiro, uma taxa que os empresários pagam, que é menor do que o que os empresários gastam com transporte público na Folha. Então, os empresários economizaram lá em Vargem Grande. E tem um aporte da prefeitura nesse fundo também. Então, todo mundo sai ganhando. Isso é público. A gente pode ir lá visitar, pode entender como é que foi feito. Se houver vontade política, se houver interesse, que, pelo visto, não há. Tarifa zero, gente, é garantir, e isso é muito importante ser dito, o acesso à saúde. Muitas pessoas não conseguem ir consultar porque não tem dinheiro para o ônibus, gente. Essa é uma realidade. É garantir acesso aos serviços básicos. Como é que uma pessoa vai buscar uma cesta básica no CRAS, se ela não tem dinheiro para comer, ela vai ter dinheiro para o ônibus? É óbvio isso, mas a gente não pensa. Por isso que é tão importante a gente ter pessoas fazendo política pública com diploma de realidade. Não que se dizem só do povo, mas que, de fato, tenham empatia, consideração com o povo. Redução da evasão escolar. Isso foi observado nas cidades que implementaram a tarifa zero. Ou seja, as crianças e os alunos e os jovens começaram a frequentar mais a escola porque o ônibus é gratuito. Ônibus gratuito, Ademir, é uma medida de educação também. E eu sei que tem dinheiro para gastar com educação nessa cidade, assim como tem dinheiro para gastar com outras coisas. O que não está tendo é prioridades. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que fazer política pública é estabelecer prioridade. Fazer política é fazer escolha. É definir aonde você vai colocar mais dinheiro, aonde você vai colocar mais energia. E, na minha opinião, o transporte público, para todos, gratuito, deveria ser uma prioridade. Divinópolis não é qualquer cidade. Divinópolis tem um orçamento enorme, tem uma capacidade enorme, tem um potencial enorme. A gente poderia muito bem acompanhar essas mais de 80 cidades do Brasil e ser vanguardista aqui na nossa região disso. Por que a gente não faz isso? Não entra na minha cabeça. Por que a gente não procura estudar mais sobre isso e ir atrás disso? A pauta ganha cada vez mais relevância, essa pauta da tarifa zero. Já tendo chamado a atenção do Congresso Nacional, da Assembleia de Minas, e é uma coisa internacional também, é uma realidade em outros países. Como que a gente faz isso? As experiências mostram que é possível, gente, dá para fazer. Eu acabei de falar aqui que existe a possibilidade de fazer um fundo, existe a possibilidade do custeio ser 100% do município, mas existe a possibilidade disso também vir de outras fontes de arrecadação. Se Cláudio, Cajuru e Abaeté conseguem, por que não Divinópolis? Nós somos muito maior e mais potente, com todo respeito a essas cidades. Divinópolis pode e merece o melhor. A população tem que querer o melhor, e não o básico, e não o mais ou menos, e não o mínimo. A gente tem que buscar e sonhar o que há de top, o que há de mais possível, e não o mínimozinho e contentar com pouco. O dia que a população parar de contentar com pouco, essa cidade revoluciona. Viu, Flávio? O nosso problema em Divinópolis é que a população está contentando só com asfalto em algum lugar, em uma rua asfaltada em um bairro. Isso não resolve a mobilidade urbana. A cidade nunca teve um orçamento tão grande como agora, como eu já falei. Para onde que vai o dinheiro da passagem que é cara, gente? Para onde que vai o dinheiro dos anúncios nos ônibus? E, principalmente, para onde que vai o dinheiro infinito, enorme, das multas, da máquina de multas que a CETRAN aplica diariamente? Tem municípios por aí no Brasil que usam as multas para isso. A gente precisa sonhar grande e pensar grande. Divinópolis pode mais. Precisamos parar de pensar pequeno, gente. Só é grande quem pensa grande. É isso. Obrigada. Obrigado, senhora Laís Soares.